perante 20 alunos reunidos. Um professor convidou conselheirial: apressem-se, rapazes, sigamos para a luta contra o mal. Conheceremos hoje o menor bandido dos bandidos. É o famoso pé ligeiro, jovem falcatrueiro, que não tem mais de 17 anos e já se fez autor de crimes desumanos. Um amigo delegado já nos comunicou que ele foi baleado pelo dono de nobre moradia. Nós que nos dedicamos ao direito devemos dissecar qualquer problema que interesse a vida. Registremos o assunto. Aqui, ali, além, nos arredores, ampliam-se os delitos de menores. Para geniais, leituras negativas, maus tempos sobre a terra com relação à infância ou descaso de pais indiferentes. Sabemos que o rapaz foi alvejado quando furtava joias e dinheiro. Entretanto, sabemos de antemão que ele está na detenção. Creio que poderemos estudar certas lições do mundo em pé ligeiro, se ele estiver falando, já que foi baleado e está fora do bando. Nesse clima de franca indagação, um grupo aconchegado, após cumprimentar o delegado, reúne-se de novo em úmido salão. Pé ligeiro explicou à autoridade: está quase no fim. Não sei se aguentará qualquer conversação. 2 soldados trouxeram-no na maca. Era um rapaz franzino, temível delinquente em forma de menino. No entanto, diante dele o professor estaca. Ante o moço a morrer, pálido e maltrapilho, reconhecerá ele o próprio filho. Então é você, meu filho, assim caído, o famoso bandido? O rapaz replicou: eu sei que estou perdido. Há mais de 12 anos, desde que o Senhor deixou a nossa casa, tenho vivido por aí, matei, roubei, bebi, fiquei desorientado, mas agora já sei que estou no fim e não há mais esperança para mim. O professor uniu-se à autoridade e esclareceu, disfarçando o próprio acanhamento: há tempos, anos bem antes de meu casamento, tive um laço infeliz, um caso antigo. Uma jovem de vida irregular deu-me um filho, mas depois veio a separação entre nós dois. Logo após esclareceu que a senhora morava longe, na periferia, a cavaleiro da cidade, mas um carro ganhou distância e tempo. Em minutos chegou a mãe desconsolada, trajando roupa remendada. Então é você, meu filho, disse ela, assim caído, o famoso bandido? E ele disse: mãe, eu sei que estou no fim, já não há mais esperança para mim. Que deseja você de mim, filho, na angústia desta hora? Mãe, eu quero Jesus. Peça a Jesus por mim. Ela compreendeu que o filho, na lembrança, recordava-lhe as preces que ela mesma lhe dera ao tempo de criança. Ajoelhou-se e disse: repita, filho, Jesus, de imensa bondade e imenso amor, ampara-nos neste momento de dor. E eu mesma, dominada de emoção, diz Maria Dolores, ajoelhei-me próximo àquele coração. Esta história, que é uma história verídica, nos leva a um repensar criterioso, isento de justificativas e de agressividades. André Luiz, na sua vasta literatura, nos presenteou com o livro Conduta Espírita. E neste livro,
nós podemos ter um direcionamento de como proceder. É conduta espírita da mulher, do jovem, na tribuna, na radiofonia, no templo, em casa, no trabalho e perante nós mesmos. E ele começa dizendo que perante nós mesmos temos que ter algo que é fundamental: a consciência tranquila. E arremata dizendo que felicidade é o outro nome da consciência tranquila. Então, aquele que tiver com a sua consciência tranquila, naturalmente é feliz. Aquele que tiver com a sua consciência tranquila, naturalmente segue o seu caminho, o seu trajeto, o seu roteiro de vida. Mas a conduta espírita que André Luiz nos leva a este repensar é a conduta de observarmos principalmente a nossa postura. Impor figurino de atitude às outras criaturas não é o objetivo, mas a nossa postura diante dos problemas da vida. A nossa postura diante da vida. Se somos soberbos, se somos humildes. Porque um homem cheio de si, ele é sempre vazio. Sempre. Então André Luiz nos mostra, nos leva a este repensar criterioso, conduzindo-nos a uma tranquilidade, mostrando-nos a necessidade de sermos simples, humildes, sinceros. Porque só a sinceridade, só a honestidade, só a honradez vai seguir verdadeiramente aquele roteiro que Jesus estabelecia. Verdadeiramente és um deles, porque o teu modo de falar o denuncia. Então André Luiz nos mostra, diante da conduta espírita perante nós mesmos, a necessidade de sermos honestos. E a honestidade é algo fundamental. Ela não pode se desassociar da nossa conduta, da nossa postura. E a questão da honestidade é muito interessante, não é? A estrutura da honestidade. Certa vez, há muitos anos atrás, houve uma guerra na Alemanha. E o general que comandava os exércitos, ele tinha que pedir que sair de casa em casa, de fazenda em fazenda, em busca de provisões para os seus soldados. E eis que ele bate em uma fazenda, e o homem que os recebe, ele é deficiente. Ele anda com dificuldade na muleta, e ele diz: o Senhor poderia nos levar a um campo de cevada, onde possamos colhê-la para o nosso exército? O homem de pronto subiu no seu cavalo e começou, e decorrido alguns passos, o capitão disse: este campo é ótimo para nós. Não, disse o homem, ainda temos que andar um pouco mais. E andaram o dobro, e foram parar em um outro campo de cevada. O capitão desceu, juntou a cevada, colocou nos cavalos, e quando estava indo embora disse: por que nos trouxe tão longe? Aquele campo de cevada lá atrás era muito melhor do que este. É verdade, disse o homem, aquele campo de cevada era muito melhor do que este. A única diferença é que aquele campo de cevada não era meu. Então aquele homem, ele era extremamente honesto. E a vantagem da honestidade é que a concorrência é pequena. Muito pequena. É a vantagem. Mas aquele homem, numa história que aconteceu há muitos anos atrás, verídica, ele demonstrava a importância
da honestidade e da honradez. E André Luiz continua asseverando esta importância, esta necessidade de termos só o que é nosso, de não cobiçarmos o que é dos outros, porque tudo que cobiçamos, antes de você desejar alguma coisa de alguém, é bom você se perguntar primeiro se aquele alguém é feliz com aquela coisa. Porque se ele não for e você conquistar, você poderá se tornar infeliz. Mas a vida é assim. É sinônimo de transformação. E nós vamos encontrando na vida o caminho, o roteiro. André Luiz, ele nos dá um roteiro. Segue naturalmente quem quer seguir. Mas a pior deficiência de todas, segundo as orientações de André Luiz, no livro Conduta Espírita, é a moral. Pois não existe prótese para caráter amputado. Porque nós, enquanto espíritas, nós temos que seguir o que os ensinamentos dos espíritos ditam para nós. As obras da codificação. Alguém já viu aqui algum ato desonesto de Jesus? Algum jeitinho? Alguém já viu? Não. Porque Jesus não era desonesto. Mas as pessoas até dizem, mas é besteira, é só uma filinha que eu vou furar. É besteirinha, é só um jeitinho brasileiro. Não passa de desonestidade. Isso é o que André Luiz estabelece no seu livro Conduta Espírita. E o que a doutrina espírita, através dos ensinamentos dos espíritos, nos mostra. Porque tem que existir, acima de tudo, o respeito. Respeito é aquele tijolinho fundamental que forma o caráter de alguém. Sem ele, a criatura fica perdida em um labirinto. Então, naturalmente, este respeito requer uma, vamos dizer assim, você respeitar a propriedade alheia. E aí nos recordamos de Mahamudra. Ele era um grande sábio da história. Ele resolvia todos os problemas que colocavam para ele. E um dia, ele estava hospedado na hospedaria de um amigo. E dali, daquele local, foi furtado uma bandeja muito preciosa. E o amigo, o dono da hospedaria, pediu que ele descobrisse quem foi. Ele observou, analisou, e depois ele disse, este é o ladrão, revistem-no. Revistaram o homem, e realmente ele estava com a bandeja preciosa. E todos ficaram encantados, impressionados como Mahamudra conseguiu descobrir aquilo. Nada demais, disse ele. Observei, analisei, e vi que ele, ao lavar as mãos, enxugou-as no roupão de outra pessoa. Ora, deduzi eu, disse ele, quem não respeita a propriedade alheia, demonstra que não é honrado. Ele descobriu só porque o homem lá enxugou as mãos, lavou as mãos e enxugou na roupa de alguém. E não pediu permissão. Simplesmente enxugou. Então ele não respeitou a propriedade dele. Ele poderia ter pedido a alguém para, eu posso enxugar minha mão na sua roupa? É outra história. Mas ele simplesmente enxugou. E aí Mahamudra descobriu que aquele era o ladrão. Então a nossa conduta, a nossa postura, ela é fundamental.
Porque se alguém diz permanecer nele, deve também andar como ele andou. Nós não podemos promover nenhum ato de desonestidade e de desonra. Porque qual é a moral que uma pessoa tem de chegar em uma tribuna e falar de honestidade se ela é desonesta? Falar de fidelidade se ela é infiel? Falar de amor ao próximo se ela não perdoa os seus familiares? É lógico que nós não estamos dizendo aqui, não é? E aí fica a critério de cada um, porque não foi Jesus que disse a cada um segundo suas obras? Então aquele que comete os seus equívocos, os seus erros, naturalmente responderão por isso. Porque existem 3 leis no universo, muitas leis, mas vamos citar 3. Que é a lei do retorno, que é a lei da verdade e que é a lei do mérito. A lei do retorno todos nós conhecemos. Teremos sempre o que dermos de nós. O retorno é de lei. Ninguém escapa da lei do retorno. A lei do retorno existe. É só esperar para ver. Porque ela vai acontecer. Ela vai se concluir. Ela vai se estabelecer. Então não adianta subterfúgios. Não adianta jeitinho. Não adianta, eu vou fazer isso aqui. Porque ética é aquilo que você faz quando todo mundo está olhando. O que você faz quando ninguém está olhando chama-se caráter. E a religião, ela não vai lhe dar isso. A religião não vai lhe dar esse senso de moral. Se você não consegue distinguir o certo do errado, então lhe falta caráter e não religião. Nós já sabemos distinguir o certo do errado. Por isso que Paulo dizia, quando eu era criança, eu pensava como criança e agia como criança. Agora que eu sou adulto, eu tenho que pensar como adulto e agir como adulto. Mas nós encontramos nas nossas vidas, e André Luiz continua, pessoas. E essas pessoas, elas ou passam ou permanecem. E a gente conhece as pessoas não pela forma como elas entram na nossa vida, e sim como elas saem da nossa vida. Aí nós conhecemos. Porque como elas entram, elas querem entrar e vão fazer de tudo para entrar. Até dissimular, até enganar. Mas, então, nós não as conhecemos ali. Agora, a forma como elas saem da nossa vida, aí nós passamos a conhecer. Porque a vida é sinônimo de transformação. E todos nós estamos nos transformando. O importante é compreendermos o nosso papel, fazermos a nossa parte. Porque tem muita gente aí fazendo o que não deve fazer. Mas há uma máxima que estabelece que o certo é o certo, mesmo que ninguém esteja fazendo. E o errado é o errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo. E a doutrina espírita nos mostra que temos que fazer o certo, mesmo que alguém não esteja fazendo. Mas aí não é problema nosso. Se alguém não gosta de mim, o problema não é meu, o problema é dele, de quem não gosta. O problema seria meu se eu não gostasse dele.
Mas se ele não gosta, o problema não é meu. E eu também não tenho que ficar preocupado porque fulano não gosta de mim, ou não vai com a minha cara. Eu tenho que fazer a minha parte. Eu tenho que fazer o meu papel. Então, essas pessoas, elas estão aprendendo. É o que cada um de nós aqui faz. Porque às vezes nós sofremos tanto, apesar de fazermos o certo. Aí sofremos. E não entendemos por que sofremos. E aquele que faz sempre o errado, não sofre nada. E nós não entendemos porque ele faz o errado e não sofre nada. Mas a lei é clara. Não existe a lei do mérito. Não existe a lei da verdade. Não existe a lei do retorno. Então existe o tempo de plantar e o tempo de colher. Talvez eu esteja no meu tempo de colher, mas vai chegar o tempo de plantar. Eu já plantei lá atrás. Talvez não tenha sido feliz. E a pessoa está colhendo, ou está plantando. É da lei. A lei funciona assim. E a lei da verdade é uma lei que ninguém escapa, porque a verdade, ela demora a aparecer, mas ela sempre aparece. É por isso que no livro dos Médiuns, o Espírito Erastus coloca lá, né, que Allan Kardec brilhantemente aproveitou. É preferível você rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque a essência da doutrina espírita, ela é baseada, estruturada na moral do Cristo. E a moral do Cristo não tem desonestidade. A moral do Cristo é pura, é simples, mas é verdadeira. Então é preferível, diz Erastus, rejeitar 10 verdades do que aceitar uma mentira. Porque a verdade sempre vai aparecer. Sempre. Mais cedo ou mais tarde. E a lei do mérito? A cada um segundo suas obras. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Faz a tua parte, que eu te ajudarei. É o que André Luiz estabelece este roteiro no livro Conduta Espírita. Conduta espírita diante das problemáticas do mundo, das informações. Observamos muito em grupos de WhatsApp espírita, ou pelo menos que se diz, porque tem grupos que se dizem espíritas, mas que de espírita não tem nada. Mas tem os grupos, né? E estes grupos, eles estabelecem normas e roteiros. As informações que são passadas diante de uma situação, uma tragédia, por exemplo, as pessoas ficam alimentando esta tragédia. E André Luiz, ele assevera no livro Conduta Espírita a necessidade de não alimentarmos as tragédias. E como é que alimentamos? Repetindo-as, multiplicando-as, divulgando-as. Porque nós divulgamos e as pessoas divulgam também. E aí vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. O nosso papel, diz André Luiz, é levarmos paz, harmonia, equilíbrio, tranquilidade para as pessoas. Porque nós já temos as mídias por aí
que se encarregam de levar em tranquilidade, desequilíbrio, desarmonia, desorganização. Então, o nosso papel de espírita é levarmos para as pessoas coisas boas, positivas, que equilibram, que faz pensar, que faz refletir, que faz meditar. É o nosso papel. É a nossa tarefa. Se participamos de grupos sociais, temos que fazer a nossa parte, divulgar a doutrina na sua essência, na sua pureza doutrinária. Porque senão nós incorremos no que André Luiz chama de práticas estranhas à casa espírita e à doutrina espírita. É o que vemos por aí em muitas instituições, as chamadas práticas estranhas. E o que é uma prática estranha? É uma prática que não condiz com a doutrina espírita. A doutrina espírita tem rituais? Não. Tem liturgias? Não. Se eu trago uma prática desta para a casa espírita, ou para a doutrina, ou para o movimento, é uma prática estranha. Logo, eu estou colaborando com a desinformação, o desequilíbrio. Eu estou ferindo a pureza doutrinária. Nós participamos de um grupo espírita. E lá neste grupo foi postado um convite para uma vigília. E nós esperamos que os administradores do grupo se manifestassem, porque são todos espíritas. E que isso é uma prática estranha ao espiritismo, já que o espiritismo não tem rituais. Como eles não se manifestaram, nós nos manifestamos como membro do grupo. Apesar de não sermos administradores do grupo, mas somos membros. E somos porque eles nos colocaram. Então nós nos manifestamos, dizendo para a pessoa que, por sinal, era uma administradora do grupo espírita, que fez este convite. Porque temos que compreender, e André Luiz nos mostra na conduta espírita perante nós mesmos, que o espiritismo ele tem os seus ditames. E Jesus estabelecia o sim, sim, não, não. Eu não posso me calar diante do errado, principalmente quando este errado compromete a doutrina espírita. Porque senão eu vou estar sendo conivente, omisso. E as pessoas que estão lá no grupo, que são simpatizantes, ou que ainda não têm aquela estrutura, vão acreditar piamente que aquela prática é uma prática espírita, e não é. É uma prática estranha. Então nós nos manifestamos. Passou o período difícil, não é? Onde nós compreendemos na essência os ensinamentos de André Luiz, quando ele estabelece o conduto espírita, onde nós vimos muitas coisas ditas por espíritas, no período da política, por exemplo, né? Onde as pessoas não se respeitavam, onde as pessoas não se reconheciam, onde as pessoas não se valorizavam, e onde as pessoas se diziam espírita, mas o que elas falavam ou escreviam não é um comportamento espírita. Mas esta fase passou, porque tudo passa. Chuva passa, tempestade passa, até furacão passa. Difícil é saber o que sobra, mas passa. Vai passar. Tudo da vida vai passar.
Agora, temos que observar a forma como isso vai passar, o estrago que vai causar e a nossa postura diante disto. Já que somos espíritas, já que estamos aprendendo, já que passamos pelo vestibular da reencarnação, porque nós somos estudantes privilegiados. Nós passamos no vestibular da reencarnação. A concorrência é muito grande do outro lado. Tem muito espírito querendo voltar. Ainda não conseguem. Mas nós temos a oportunidade. Nós estamos aqui. Frequentamos o SELEC. Trabalhamos no SELEC. Ouvimos palestras no SELEC. Fazemos palestras no SELEC. Então nós temos a oportunidade de aprender. Nós temos a oportunidade de compreendermos até onde vai o nosso papel com a nossa consciência tranquila. Porque não existe um travesseiro mais perfeito do que uma consciência tranquila. É o que Santo Agostinho dizia: quando você for dormir, faça um repensar, uma análise, e observe se você fez mal a alguém, se você machucou alguém, se você feriu alguém. Então o bom é você dormir e nesta reflexão você compreender que não fez mal a ninguém. Não precisou pisar em ninguém para subir, para crescer. Seja diferente, não derrube, ajude a levantar, porque é o nosso papel. É o que os espíritos estabelecem, não apenas André Luiz, como Emmanuel, Joana de Ângeles, as próprias obras da codificação, nos mostra a importância de sermos bons. De sermos bons. Ah, mas convencionou-se, no Brasil principalmente, que o importante na vida é ser feliz. E não é. O importante é ser bom. Feliz é outra história. Porque nesta estrutura, eu acredito, querendo ser feliz, que os fins justificam os meios. Então, para ser feliz, vale tudo. Para ser feliz, eu engano, eu traio, eu machuco, eu iludo. E aí, eu me torno infeliz e faço o outro infeliz. Agora, quando eu sou bom, eu sou feliz e faço o outro feliz. Então o importante é ser bom. Porque se você for bom, você será feliz. Se você for bom, você proporcionará felicidade. E felicidade é uma lei que se cumpre sem reclamos. Só temos felicidade na medida que damos. Você só poderá ser feliz na vida se proporcionar ao seu semelhante momentos de felicidade. E há pessoas que são felizes e não sabem. Simplesmente não sabem que são. Mas são. Porque a felicidade é como uma borboleta. Quando nós a perseguimos, ela nos escapa. Quando desistimos de persegui-la, ela pousa no nosso ombro. Felicidade é isso. Repetindo o André Luiz quando assevera: felicidade é o outro nome da consciência tranquila. Então, se estivermos com a nossa consciência tranquila, somos felizes. Porque fazemos o bem, porque ajudamos, porque colaboramos
na formação, na construção, na elevação, no equilíbrio, na harmonia do ambiente em que estamos, das pessoas em que estamos cercados. Porque somos eternos, apaixonados pela vida e por tudo que fazemos, e principalmente por todos que nos rodeiam. Porque um grande estímulo na vida é saber que alguém confia em nós e que de nós espera grandes coisas. E nunca parem, porque alguém pode estar se inspirando em você. Se você parar, aquele alguém vai deixar de se inspirar. Então continuemos a nossa trajetória, a nossa jornada, que nem sempre é uma jornada tranquila, mas faz parte da vida. No mundo terás muitas dificuldades, muitas crises, dizia Jesus, mas tendes fé. Eu venci o mundo. Querendo dizer que nós também podemos vencer. Querendo dizer que nós também poderemos encarar os problemas, as dificuldades, porque dificuldade se vence com talento. E isso cada um aqui tem. Talento. Nós temos os recursos necessários para superarmos as dificuldades. Temos os ensinamentos dos Espíritos, as obras da codificação. Temos os nossos amigos, aqueles que se aproximam de nós, que se acercam de nós, que nos conduzem na prática do bem. Então, meus amigos, cada um de nós tem que compreender que nós temos as nossas dificuldades. Mas nós não temos problemas com quem não gosta de nós. Porque você não gostar do outro é um direito que lhe assiste. Eu não tenho problemas com quem não gosta de mim. Eu tenho com quem finge gostar. É diferente. Porque quem não gosta de mim, não gosta. Uma boa dose de respeito e alguns quilômetros de distância está ótimo. Agora, fingir gostar é falta de caráter. Porque é aí que você utiliza-se das artimanhas para prejudicar. Na vida é natural que você faça invejosos, mas não inimigos. Mas todos nós, diz Bezerra de Menezes, temos inimigos. Jesus os tinha. Todos nós temos. Mas o importante é você não ser inimigo. E você não pode parar a sua jornada, a sua trajetória, porque você tem inimigos. Basta você seguir o seu caminho. Do amigo, fale bem. Do inimigo, nem bem, nem mal. Não precisa falar. Basta você seguir a sua caminhada. Fazer a sua parte. Tal qual Jesus fez a dele, porque lá na caminhada, não é? Simão de Cirene, ele foi obrigado a carregar, o Cirineu, foi obrigado a carregar uma parte do trajeto à cruz. Ele não queria, ele estava preocupado com a filha, mas ele foi obrigado pelos guardas. Nós temos alguns amigos que nos ajudam a carregar os nossos percalços, mas não vai tomar o nosso lugar, como Simão de Cirene não tomou o lugar de Jesus. A responsabilidade pelos atos que venhamos a cometer, certos ou errados, é nossa. Nós vamos responder por isso, de acordo com a lei que rege o universo. Lei de causa e efeito, ação e reação, lei do retorno, como queiram. Não importa a cor do gato, desde que ele casse rato. Ela existe, é uma lei. E vai ser cumprida.
de qualquer forma, de qualquer maneira, a lei do retorno se cumpre. Não temos como fugir dela. Por isso que André Luiz, o livrinho é desta finura, Conduta Espírita, mas nos dá um direcionamento sobre o que é bondade e justiça. Diziam alguns, afirmavam muitos, que o juiz Paúzi Trevique, um dos maiores juízes que a humanidade conheceu, não saía de casa sem antes ouvir as palavras de um papagaio que ele tinha. O rei ficou tão encantado que mandou chamar o juiz. Aquelas duas palavras que o papagaio dele falava fazia com que o juiz norteasse sentenças extraordinárias. Todos ficavam encantados com as sentenças do juiz Paúzi Trevique. O rei mandou chamá-lo. Disse: eu soube que você tem um papagaio e que este papagaio fala duas palavras e que você se utiliza dessas duas palavras para nortear suas sentenças. Sim, é verdade. E que palavras mágicas são estas? Perguntou o rei. Bondade e justiça. Justiça e bondade, disse o juiz. Essas duas palavrinhas que o papagaio repete: bondade e justiça. Justiça e bondade. Eu utilizo-me delas para lavrar as minhas sentenças. A bondade surgindo novamente. Daí a importância de sermos bons. No mundo tem muita gente boa. Se você não encontrar nenhuma, seja um. É isso que os Espíritos, que Jesus, que a espiritualidade superior espera de nós. Seja uma pessoa boa, mas não perca o seu tempo provando isso. Não. Seja bom, mas não perca tempo provando que você é bom. Não precisa. Não tem necessidade. Porque a sua atitude, não é? Os seus gestos falam por você. Vive de maneira tal, diz André Luiz, que ninguém possa acreditar no caluniador. Se você viver de forma correta, ninguém vai acreditar no caluniador. Assim, meus amigos, vamos encontrando, vamos buscando, vamos descobrindo os fatores primordiais para o nosso equilíbrio, para a nossa harmonia na Terra. É sermos bons, é fazermos o bem, é ajudarmos o nosso próximo. Porque em sendo bom, eu estou ajudando, colaborando com a doutrina de Jesus, com a doutrina dos Espíritos, com os ensinamentos que o Cristo deixou para nós. Porque Jesus inaugurou uma pedagogia que foi a pedagogia do exemplo. Então nós temos que dar o nosso exemplo. De forma simples, de forma humilde, de forma tranquila. Porque nem todo mundo pode ser ilustre, mas todo mundo pode ser bom. Na vida é muito bom ser importante, porém é muito mais importante ser bom. Então sejamos bons. Sejamos bons. Mesmo que a criatura não compreenda,
nos julgue, nos questione. Não importa. O importante é sermos bons. O importante é fazermos a nossa parte. O importante é colaborarmos com a harmonia do ambiente em que nos encontramos. Seja o centro espírita, seja a nossa casa, seja o nosso trabalho, seja onde for que venhamos a ir. O importante é levarmos energias positivas, pensamentos positivos, equilibrantes. Porque tudo no universo gira em torno de 3 fatores: sintonia, energia e vibração. Se a nossa vibração ela for uma vibração salutar, nós vamos irradiar para onde estivermos. Se a nossa energia for uma energia boa, porque as pessoas mentem, mas a energia delas não. E quem mente rouba. Vocês sabiam que quem mente rouba? Rouba o direito do outro de saber a verdade. Então quem mente é ladrão. Está tirando o direito do outro de conhecer a verdade. Então a energia das pessoas não mentem. Então a energia que nós emitimos e a sintonia que nós vibramos com coisas positivas, equilibrantes, leituras edificantes, e não programas de televisão que falam de desespero, de drama, de desequilíbrio. Então escolham muito bem o pensamento que vocês vão levar para a cama, porque é com ele que vamos passar a noite, que vai estabelecer para onde vamos na espiritualidade. Porque nós aqui já sabemos, André Luiz mostra claramente que quando dormimos, não é? Ficamos presos ao cordão fluídico, fio prateado, como queiram, e vamos para a espiritualidade. Alguns vão trabalhar nas colônias espirituais, outros vão para a gandaia. É o que mostram os livros. Em nossas terras, que agora, por força da loteria, as zebras é quem representam os fracassos de hoje em dia. Da minha parte, ignoro qual a razão do sinal com que se marcou assim o pobre desse animal. Mas já que estamos no assunto, que não sei de onde provém, posso dizer com certeza que há muitas zebras no além. Uma delas é a preguiça, que nos atira na fossa. Outra é carango sem freio. Outra ainda é a farra grossa. Temos aqui outras tantas: capim, mimoso, trapaça, mão grande, conversa mole, bolinha, erva e cachaça. Para contar tantas frias, é preciso um verbo mais forte. São piores que as do mundo, as zebras depois da morte. Muito piores. Então, quando formos dormir, escolhamos o pensamento que vamos levar. Nós já vimos casos que André Luiz mostra, onde os espíritos superiores foram lá e ele não estava. Foram lá para que ele pudesse estudar, e ele não estava, ele preferiu ir para um outro local. Cair na gandaia, como diz nos dias de hoje. Então ele estava em um outro ambiente que mais combinava com ele, porque ele foi dormir pensando naquele ambiente, naquela situação. E aí ele foi conduzido para aquele ambiente na espiritualidade. Então tomemos os nossos cuidados, as nossas precauções, porque é de suma importância compreendermos o
o que Jesus estabelecia: vós sois deuses, brilhe a vossa luz. Numa clara alusão de que nós temos uma luz, somos uma luz, e que esta luz ela deve ser distribuída, ela deve ser jorrada para aqueles que estão à nossa volta, ao nosso redor. Porque todo bem que fazemos ao nosso semelhante, ele, tal qual um bumerangue, volta para nós. Por isso que Emmanuel assevera: o bem que praticares em algum lugar será o teu advogado em qualquer parte, para onde fores. Seja aqui na terra, seja na espiritualidade, mas o bem que praticarmos vai falar por nós, vai advogar por nós. Então, não tenhamos a preocupação de agradar. Nós estamos aqui para servir mais e agradar, se possível. Se possível. Se não for possível, paciência. Compreendendo sempre que este agradar, segundo André Luiz, não pode ferir, não pode corroer a essência da doutrina. Este agradar não é você deixar a pessoa fazer o que ela quer numa tribuna, dizer o que ela quer numa tribuna, um pensamento dela. Porque às vezes a pessoa vai fazer uma palestra e narra a vida dela, o pensamento dela, quando na verdade nós devemos colocar o pensamento espírita, dos espíritos, da doutrina espírita. Tudo o que estamos colocando aqui está baseado nas obras da codificação de Allan Kardec e nas obras subsidiárias, André Luiz, Joana de Ângeles, Emmanuel, entre outros. Não tem nada de eu acho. É o que a doutrina estabelece. É por isso que o movimento anda tão turbulento. Porque há muitas novidades. Porque as pessoas participam dessa ciência da astrologia. Então eu acho isso, eu acho aquilo. Mas temos que compreender que é o que os espíritos estabelecem. E não o que eu acho que tem que ser. A doutrina espírita poderia ser assim. Bom, no lugar de água purificada, poderia se colocar Coca-Cola. Talvez alguém pudesse pensar isto. Mas nós sabemos, e André Luiz novamente fala da importância da água, da necessidade da água, das características que a água tem, dos fluidos que emanam dela. Ele não fala de Coca-Cola. Ele não fala de café. Ele fala de água. Então temos que estabelecer este equilíbrio. Estabelecendo este equilíbrio, nós estaremos aptos, né, a falar sobre a doutrina. A dizer, não, isso aqui não é assim. A doutrina diz que é assim. Os espíritos asseveram que é assim. Mas é lógico que nós não estamos aqui pegando as coisas ao pé da letra. Porque as leis de Deus, elas são flexíveis. E eu vou mostrar para vocês uma pequenina história. Um homem, ele era um coronel, fazendeiro, muito rico, muito famoso. Então, ele estava indo visitar um companheiro dele, um outro fazendeiro. E eis que ele encontra uma cobra morta. Então ele diz, esta aí já não fará mais mal a ninguém, mas algum cavalo poderá se assustar com ela e derrubar quem estiver montado nele. Pegou a cobra com um graveto e, sem descer do cavalo, ele colocou lá a cobra, ficou observando. Ele teve que
se elevar um pouco da cela, que quando ele vai voltar para a cela, o seu dedo indicador bateu na presa da cobra e o veneno que ali estava se alojou nele. Ele, depois de muito custo, conseguiu voltar para casa, mas desencarnou, morreu. Passado muitos anos no centro espírita naquela cidade, o espírito se comunica dizendo: eu sou aquele coronel vitimado por uma cobra já morta, porque foi algo que, né, a notícia da cidadezinha pequena. Eu sou aquele coronel vitimado por uma cobra já morta, mas não morri em vão, porque em uma outra encarnação eu envenenei o meu irmão para ficar com a herança do meu pai, do nosso pai. Então vejam como a lei de Deus é flexível. Ele não precisou ser envenenado nem pelo irmão que tinha envenenado, nem por outra pessoa. Mas ele morreu envenenado por uma cobra já morta. Então observem como a lei de Deus funciona. Porque iria se tornar um círculo vicioso. Fulano envenenou alguém, esse alguém vai envenenar fulano, outro alguém vai envenenar fulano. E aí não ia terminar nunca. Como nós passamos pelo véu do esquecimento, é a lei do retorno funcionando, mas de uma forma, não é, sem traumas, sem desequilíbrio, de uma forma normal, coerente, objetiva, clara, simples e, acima de tudo, nunca desumana. Deus é o amor eterno que assegura a existência de cada criatura. A existência de cada um de nós é assegurada por Deus. E nós muitas vezes passamos pela vida, né? Passamos pela vida sem aproveitá-la. Porque muitas criaturas gozam o tempo e raras aproveitam. Muitas gozam e raras aproveitam. Falávamos de afeto e ligações humanas, destacando uniões formosas e ideais, tanto quanto anotando atitudes insanas, que muitas vezes transpiram de casos passionais. Quando um amigo afável e sisudo, que nos seguia ao estudo, esclareceu. Na próxima palestra, eu continuo a história. Para que nos lembremos uns dos outros, bastam as nossas dores como são. Uma pequena cruz, um nome ou a relva verde e mansa, que nos falem de paz e de esperança, na saudade sem fim do coração e no amor sem adeus da eternidade. Por isso, prossigamos no bem. Não te desesperes, alma boa, não estamos a sós nesta jornada. Alguém segue conosco. Esse alguém que nos acompanha passo a passo, sem exigência e sem cansaço, doando-nos paz e luz, acima dos problemas e das crises, apagando os momentos infelizes. Esse alguém é Jesus. Recebam o abraço amigo e fraterno de todos os que fazem a Federação Espírita Pernambucana, desejando para todos muita paz e prosperidades espirituais.